O cemitério dos vampiros. Na cidade de Vila Nova, interior de Goiás, o velho cemitério municipal sempre foi alvo de histórias assustadoras e lendas sombrias. Suas lápides antigas, cobertas de musgo e rachaduras, datavam de séculos atrás, com nomes há muito esquecidos. Os moradores evitavam passar perto do cemitério ao anoitecer, especialmente nas noites de lua cheia, quando as sombras pareciam se alongar e ganhar vida própria. Diziam que as tumbas mais antigas pertenciam a vampiros adormecidos, seres ancestrais selados por rituais há muito tempo perdidos na memória da cidade. Naquela noite, uma lua cheia pálida iluminava o cemitério, lançando um brilho doentio sobre as lápides desgastadas. Um grupo de adolescentes locais, movidos pela ousadia e pela curiosidade, decidiu que seria uma boa ideia explorar o cemitério à noite. Eles riam e faziam piadas enquanto pulavam a cerca enferrujada, ignorando os avisos dos mais velhos sobre os perigos daquele lugar. Caminhando entre as sepulturas, sentiam uma mistura de excitação e medo. O vento sussurrava entre as árvores retorcidas, e o som dos passos sobre as folhas secas parecia amplificado pela escuridão. Ao chegarem à parte mais antiga do cemitério, notaram algo estranho. Uma das tumbas estava aberta. A tampa da lápide, pesada e coberta de símbolos desconhecidos, estava jogada de lado, revelando um buraco profundo que descia até o coração da terra. Os risos nervosos se transformaram em silêncio inquieto. Um dos adolescentes, Marcos, aproximou-se da abertura, iluminando o interior com a lanterna que trazia. A luz revelou uma escada de pedra desgastada que descia em espiral, sumindo na escuridão abaixo. A curiosidade falou mais alto, e Marcos, contra o bom senso, decidiu descer, convencido de que havia encontrado algo extraordinário. Os outros hesitaram, mas a adrenalina os levou a seguir Marcos pelo caminho estreito e sufocante. À medida que desciam, o ar tornava-se mais denso e frio, carregado de um cheiro rançoso de terra úmida e decomposição. As paredes de pedra pareciam pulsar ao redor deles, e a sensação de estarem sendo observados tornou-se quase insuportável. Quando finalmente chegaram ao fundo, encontraram uma câmara subterrânea, iluminada apenas pela fraca luz das lanternas. No centro, sobre um altar de pedra, havia um caixão esculpido em granito negro, adornado com símbolos que nenhum deles reconheceu. Marcos se aproximou do caixão, ignorando os apelos dos amigos para que voltassem. Com um esforço, ele empurrou a tampa, que se abriu com um rangido sinistro. Dentro do caixão, um corpo estava deitado, vestido com trajes antigos e desbotados. Sua pele era pálida e murcha, mas o que mais aterrorizou os adolescentes foi o fato de que os olhos do cadáver estavam abertos, brilhando com uma luz maligna que não pertencia a um ser morto. Marcos deu um passo para trás, mas era tarde demais. O vampiro, que havia sido selado por séculos, despertou com um suspiro profundo, seus olhos cravando-se nos intrusos. Antes que qualquer um deles pudesse reagir, o vampiro se ergueu com uma velocidade sobrenatural, suas presas afiadas refletindo a luz da lanterna. Em questão de segundos, ele atacou, seus movimentos precisos e mortais. O primeiro a cair foi Marcos, que sentiu o sangue ser drenado de seu corpo enquanto a vida escapava de seus olhos. Os outros tentaram correr, mas a câmara parecia se fechar ao redor deles, as sombras engolindo qualquer esperança de fuga. Um a um, os adolescentes sucumbiram ao ataque impiedoso do vampiro. Seus gritos de terror ecoaram pelas paredes de pedra, mas ninguém estava lá para ouvi-los. Quando a última lanterna caiu no chão, quebrada e apagada, o cemitério voltou ao silêncio, como se nada houvesse acontecido. Na manhã seguinte, os moradores de Vila Nova encontraram a entrada do cemitério fechada como sempre, sem sinais do que havia ocorrido na noite anterior.
Os adolescentes foram dados como desaparecidos e suas histórias se somaram às muitas outras lendas que cercavam o cemitério. Mas os mais velhos sabiam a verdade. Os vampiros que descansavam nas tumbas antigas haviam sido perturbados e agora estavam livres para caçar novamente. O cemitério de Vila Nova permanecia como sempre fora, um lugar de repouso eterno para os mortos e um terreno de caça para os imortais que nele residiam. E nas noites de lua cheia, aqueles que ousassem se aproximar poderiam ouvir os sussurros dos que foram levados, presos para sempre nas sombras daquele lugar amaldiçoado.